Vamos então à segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E vamos procurar extrair daqui alguns itens. Minha intenção é pelo menos colocar para os irmãos, nem que for para a sua própria meditação, 10 itens. Então nós vamos ter que ser bem resumidos em cada um deles, para que depois você possa levar para casa e meditar por você mesmo. Quais seriam as marcas dadas em 2 aos Coríntios que designam, de uma maneira muito preciosa, Paulo como esse vaso do qual o Senhor pôde então se apropriar e realizar o cumprimento do seu propósito. Acho que os irmãos sabem que 2 Coríntios é chamado de autobiografia de Paulo, né? 1 Coríntios não, mas 2 Coríntios sim. Em 2 Coríntios Paulo faz um registro, penso que autobiográfico mesmo, porque ele registra muito da sua história, da sua vida, das suas aflições, do trabalho da cruz nele mesmo. Então ele é chamado por muitos estudiosos da palavra de Deus de a autobiografia do apóstolo Paulo, 2 aos Coríntios. Então é claro que nós vamos ter muito para tirar daqui. Ele vai falar dele mesmo e do que o Senhor fez nele pela sua graça. Então quais seriam as marcas desse dispenseiro? Ou, acho que deveríamos chamar melhor, o caráter desse dispenseiro. Porque Deus trabalha com caráter. Deus não trabalha com base em carisma. Deus trabalha com base em caráter. Colocar carisma na frente de caráter é colocar uma espada de samurai para um menino de 3 anos brincar com ela. Ele vai se destruir e vai destruir os outros com o carisma dele. Porque ele não tem o caráter de Cristo formado nele mesmo. Então o livro de 2 Coríntios é um livro sobre o caráter do homem de Deus. Primeira marca que eu queria destacar para os irmãos, versículo 9. Veja o que ele diz aqui, capítulo 1, versículo 9, 2 Coríntios. Qual seria então esse caráter do dispenseiro? Contudo, já em nós mesmos, que bom que ele diz o nós, né? Porque essa marca não é só nele, ele não é um homem alienado, o grande Paulo, mas ele é aquele que estava coordenado numa equipe apostólica. Quando ele começa a carta, ele diz que ele escreve essa carta como apóstolo de Cristo Jesus junto com o irmão Timóteo, né? Nós vamos ver depois que essa é uma das marcas maravilhosas dele. Um homem absolutamente coordenado. Porque um vaso de Deus, que tem o caráter de Cristo sendo formado nele, é um vaso coordenado. Não é um vaso alienado. Não é um vaso independente. Então, ele diz, nós mesmo tivemos, primeira expressão, primeira marca que eu queria extrair do caráter do dispenseiro. Tivemos em nós mesmos o quê? A sentença de morte. Essa é a primeira marca do caráter do dispenseiro. A sentença de morte. Nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Nós já temos recebido de Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, a nossa sentença de morte. Sabe qual é essa sentença de morte? Eu penso que ela pode ser anunciada de muitas maneiras. Uma delas é Romanos 7. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É claro que há um outro lado nessa questão. E o outro lado é ver as provisões de Cristo e da cruz. Então, Romanos 7 continua. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas, irmão, essa sentença de morte, ela é a primeira marca importante do caráter do dispenseiro. Sem sentença de morte, nós vamos fazer tudo de acordo com nós mesmos. Com nossa intenção, com nosso achismo, com o nosso bom senso, com o nosso é hora disso, é hora daquilo, não é hora mais disso, nossa ideia de estrutura, né? Nossos movimentos partindo de nós. Nunca vamos realmente experimentar como vaso corporativo o que significa o encabeçamento de Cristo. Deus nos deu cabeça para pensar, então vamos usar a cabeça, decidir com bom senso, buscar conselho na pluralidade, né? Então a gente faz aí uma votação, maioria vence. Então, se nós não recebemos sentença de morte, esse é o primeiro problema com relação ao vaso. Mas Paulo diz assim, nós já tivemos uma sentença de morte. Mas sabe qual é o tremendo lado positivo dela? Leia o resto do versículo. É para que, olha o para que aí, para que
para que Deus nos enfie num túnel de depressão. É para isso a sentença de morte? Não. É para que nós não confiemos em nós. Lembra Filipenses 3,3 que citamos ontem? A verdadeira circuncisão são aqueles que adoram a Deus no Espírito. Sabe qual é a outra opção? A outra opção é a de Jó, antes de ser trabalhado pelo Senhor. Ele era adorador dele mesmo. Né? Por isso o Senhor jogou Jó no redemoinho, para mostrar para ele quem Deus era e quem ele era. Por isso que Deus faz aquele questionário para Jó, que Jó não consegue responder nenhuma pergunta. Para que Jó visse quem ele era, quem Deus era e quem Jó era. Né? O redemoinho de Deus. Então Paulo está dizendo, recebemos sentença de morte, isso é para que não confiemos em nós. Um lado, negativo. Mas não tem uma contraparte positiva? Tem. E sim, no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, essa é só uma outra maneira de dizer assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo pelos meus recursos, mas pelos recursos dele. Lembra de novo Filipenses? Filipenses 4, de 10 a 13. Aquele texto é tão lindo. Filipenses 4, de 10 a 13, ilustra essa verdade da sentença de morte aqui, para que creiamos no Deus que ressuscita os mortos. Paulo fala assim, ele agradece os Filipenses por aquela oferta que ele recebeu, aquele donativo, através de Epafrodito. Ele fala, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque renovaste a meu favor o vosso cuidado, Filipenses 4, 10. Aí no verso 11 ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como sei ser humilhado. Sei ter abundância quanto sei ter escassez. Tudo eu posso naquele, em união com aquele que me fortalece. Penso que já compartilhei certa vez com os irmãos algo relacionado a esses dois pares que aparecem aí, tremendos. Mas se já o fiz, vou fazer de novo. Você já viu que esses dois pares aí de Filipenses 4, 11 a 13, eles são dois polos? Sei ser honrado, isso é um polo alto. Mas sei ser humilhado, esse é o extremo da honra. Depois ele diz, sei ter abundância, esse aqui é um polo acima, não é? Mas também sei ter escassez. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós somos honrados, qual é a nossa luta, espiritualmente falando? Provérbios fala assim, um homem é provado pelos louvores que ele recebe. Então, quando nós somos honrados, a nossa tendência é o nosso balãozinho inflar. Né? Oh, Deus fez uma tremenda aquisição para o seu reino. Né? Olhem para mim. Né? Soberba, arrogância, orgulho. Né? Então, Paulo diz, comigo eu aprendi. Sei ser honrado. Depois ele vai para o polo oposto e diz, sei ser humilhado. O que ele está dizendo? Qual a tendência da humilhação quando somos humilhados? Depressão. Oh, fui humilhado. Como nós somos sensíveis, né? Melindrosos. Então nós entramos no túnel da depressão. Paulo disse para mim, nenhum problema. Sei ser humilhado. Por que ele sabia ser humilhado? Sabe por quê? Ele escreve assim para os coríntios. Eu sei que de mim mesmo eu nada sou. Mas ele escreve aos colossenses assim. Cristo é tudo e em todos. Então ele não tinha problema com depressão. E também não tinha problema com soberba. Né? Mas ele aprendeu. Veja a palavra que ele usa. Aprendi. Porque ele aprendeu na escola de Cristo. Essa é a única maneira. Ele aprendeu pelo caminho da cruz. Ele não aprendeu automaticamente. Na vida cristã só há uma coisa que é automática e instantânea. Sabe qual é? É o novo nascimento. É quando nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Isso é automático e instantâneo. A partir daí não tem mais nada automático nem instantâneo. A partir daí é o caminho da cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Perca a sua vida para você ganhá-la. Importa que ele cresça, eu diminua. É um processo para toda a nossa vida cristã, de adequação, né? Da dispensação ao dispenseiro, da visão ao vaso, da promessa ao herdeiro. Então, sentença de morte. Desculpe, faltou um polo lá em Filipenses. Paulo fala também que sei ter abundância. Qual o problema da abundância? Você quer saber? A gente não vai ler lá, por questão de tempo. Provérbios 30. Palavra de Agur, rei de Massá. Quando ele diz lá em Provérbios 30, orando lá em Provérbios 30 ao Senhor, ele diz assim, não me des a pobreza nem a riqueza.
para que eu estando farto não te abandone. E para que tendo pobreza eu não venha mendigar o pão e desonre teu nome. Lembra? Então quando nós temos abundância, qual o perigo? A abundância pode nos corromper. Nós nos apoiamos nela, ela é a nossa escória, ela é a nossa segurança. Exorta os ricos do presente século a não serem orgulhosos e nem colocarem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. Então por isso Paulo diz, eu sei viver na abundância, e ela não me corrompe, mas também eu sei viver na escassez. Qual o problema da escassez? Murmuração. Oh, Deus é bom lá para o meu irmão vizinho, olha lá o que aquele irmão tem, olha lá o carro novo que o irmão comprou, olha lá a casa que o irmão tem. Não é? Nós entramos no caminho da murmuração, quando estamos em escassez. Nós entramos em competição, nós começamos a olhar para os outros, questionar o amor de Deus, coisas horríveis. Né? Mas isso é o caminho, quando nós passamos por escassez fora de Cristo. Então, essa é a sentença de morte. É para que nós sejamos salvos de todos esses polos. E interessante quanto a isso, irmão. Sentença de morte. Observe uma pessoa internada na UTI. Nossa irmã Vanil, que pode nos ajudar, né? A especialista em UTI. Quando uma pessoa está bem viva e bem saudável, você lembra como que é o eletrocardiograma dela? Como que registra? Aquelas ondas para cima, ondas para baixo, ondas para cima, ondas lá embaixo, né? Isso é quando nós estamos bem vivos. Nós estamos domingo no Monte da Transfiguração, segunda de manhã no Vale da Depressão, né? E Monte da Transfiguração, e Vale da Depressão. Esses somos nós, bem vivos, né? Mas o que acontece quando nós recebemos a sentença de morte? Nós morremos. Então, constante, uma única linha. Não tem mais Monte de Transfiguração, não tem mais Vale de Depressão. Agora nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é baseado no quê? No conhecimento, verso 9, do Deus que ressuscita os mortos. Essa é a suficiência dele. É uma suficiência ao extremo. Irmão, foi muito mais necessário o exercício do poder de Deus para ressuscitar Cristo dentre os mortos do que para criar todo o universo. Percebe? Porque o universo foi criado a partir do nada. Deus diz, faça-se, e se fez. Mas na ressurreição de Cristo, aquela lei da morte, ela é contrariada. Então ele chama o Senhor Jesus da morte para a vida. Abraão creu não apenas no Deus que chama à existência coisas que não existem, como vimos ontem, mas no Deus que ressuscita os mortos. Quando que ele creu no Deus, entendeu Deus, viu Deus como Deus que chama à existência coisas que não existem? Quando Isaac nasceu. O filho que era impossível. De existir, veio existir. Mas quando que ele creu no Deus que ressuscita os mortos? No último altar. Quando ele coloca Isaac naquele altar. Hebreus 11 diz que Abraão sabia que Deus era poderoso para recobrá-lo de entre os mortos. Hebreus 11. E lá diz assim, de onde figuradamente Deus o recobrou. Que maravilhoso. Então você observa que o conhecimento de Paulo sobre Deus foi o mesmo de Abraão nesse sentido. Os dois creram no Deus que ressuscita os mortos. Né? Então essa é a marca da sentença de morte. Vamos para a segunda marca. Capítulo 1, versículo 12.